Agora sim, agora estamos ao vivo. Ou não, acho que sim. A gente vai estar falando hoje, na verdade, toda quarta-feira, agora a partir das 19 de Brasília, a gente vai estar fazendo essa live é, sobre fisioterapia, né? Com ênfase, logicamente, na parte da eletrotermofototerapia. Mas toda quarta-feira a gente vai tender a falar de algum assunto interessante da físio, tá? Então, hoje vai ser um assunto que a gente vai abordar a respeito da eletroanalgesia com TENS, né? Principalmente naqueles pacientes que foram submetidos à artroplastia total de joelho. Ainda precisamos educar aí o profissional fisioterapeuta, de que é uma ferramenta que pode nos auxiliar bastante aí na recuperação do paciente, na recuperação no pós-cirúrgico principalmente, tem as suas indicações, tem as suas contraindicações, tem as suas evidências com eficácia positiva, tem as suas evidências com nenhuma eficácia. Então é interessante a gente trazer isso para a discussão, né? E aí a ideia é a gente trabalhar todas as quartas-feiras às 19 horas esse resgate aí da Eletro nessa live aqui no Instagram. A gente vai tentar fazer um pouco mais dinâmico, um pouco mais focado na parte científica, um pouco mais voltado, né, a uma discussão mais próxima aí de artigo científico, tá bom? Então, a primeira situação que eu trago a vocês é a gente. Esse foi um estudo bem interessante que foi publicado desde 2017, uma revisão sistemática, com uma meta-análise, e foi publicado na Journal Rehabilitation Medicine. Então, é um estudo que fez uma revisão de inúmeros estudos clínicos que utilizaram a corrente de baixa frequência, popularmente chamado de TENS, eletroestimulação transcutânea, para conseguir melhorar o nível de dor desses pacientes aí submetidos à artroplastia total de joelho, tá? Ah, o que que eles identificaram, pessoal? Primeira situação, quando a gente vai lidar com pós-operatório, independente se é uma artroplastia total, parcial, se é uma reconstrução de cruzado, se é uma lesão de menisco, um pós-cirúrgico, um reparo de menisco, a dor ela vai estar presente no seu paciente, né? Tem pacientes que vão conseguir lidar melhor com essa dor e tem pacientes que não vão conseguir lidar com essa dor e isso acaba atrasando um pouco a volta ali da função. Entenda a volta da função como independência de medicação, independência de dispositivo auxiliar de marcha, independência do paciente dirigir, de ir até uma clínica de tratamento, e também, logicamente, de fazer as suas funções, caminhada, enfim, tá? Então, a função ela é muito interessante de se avaliar por causa disso. Outra situação importante para a gente identificar a redução do consumo de medicação, né? Então, muitos ainda acham, muitos ainda comparam, né, o efeito, ou esperam que TENS faça alívio de dor e consiga melhorar tal situação, e na verdade o objetivo principal ainda é redução da ingesta de medicação, tá? Então, esses pacientes ali, voltando para essa revisão, esses pacientes que foram submetidos ali à artroplastia total de joelho, vão vir ali com um quadro de dor muito importante, às vezes um quadro lá de uma escala de 0 a 10 muito próxima, de 8 a 9 pontos. Por quê? Porque é uma cirurgia grande, é uma cirurgia, vamos dizer assim, agressiva, é uma cirurgia que o paciente fica muito tempo ali com garrote, enfim, toda a parte do procedimento cirúrgico. A incisão cirúrgica geralmente ela é maior, é, e o medo, né? O paciente fica com medo de fazer toda a parte de descarga de peso, toda a parte de movimentação, porque é uma cirurgia que vai dar bastante inchaço, bastante edema, né? Esse edema,
logicamente a gente já sabe que ele vai gerar uma inibição importante de musculatura, não somente quadríceps, tá? Vai ter a inibição de quadríceps, a inibição artrogênica, mas vai ter também outros músculos que podem entrar em inibição. E bastante dificuldade do paciente de ganhar flexão e extensão desse joelho. Isso está relatado aí para a gente nos primeiros capítulos, inclusive, da revisão, mostrando que realmente é bastante doloroso para o paciente fazer a flexão e a extensão do joelho, né? O tratamento farmacológico parece ser ali inefetivo para controlar essa dor severa. Então, a eletroestimulação transcutânea, que é o TENS, foi reportado aí na literatura como um importante suplemento. Olha, a gente sempre usa essa palavra suplemento ou complemento ou coadjuvante. Por quê? Porque ele não pode ser o único mecanismo de tratamento fisioterapêutico, tá? Infelizmente, ainda a grande maioria das pesquisas que fazem a utilização de recursos físicos ainda esperam desfecho de melhora de função, melhora de outras situações, de recursos que não foram desenvolvidos para isso. Eles são recursos coadjuvantes. Eles auxiliam o fisioterapeuta a uma determinada situação. E exatamente esse estudo mostrou justamente isso. A gente tinha vários estudos prévios que mostravam, né, é, benefícios da utilização da eletroestimulação analgésica e nenhum ainda assim tinha sido reportado como, olha, realmente a eficácia é alta, dá para a gente utilizar, quando que a gente utiliza, quais parâmetros a gente utiliza. Então, a gente não tinha um mapeamento, vamos dizer assim, da eletroestimulação analgésica, tá? Que mais? Os objetivos dessa revisão foi justamente tentar elucidar, tentar esclarecer quais eram os principais parâmetros, qual era a principal indicação da eletroanalgesia no pós-cirúrgico de prótese de joelho, né? E tentar verificar se realmente, logicamente, é o objetivo principal, se realmente faz efeito você utilizar TENS no pós-cirúrgico ou é melhor não fazer TENS, deixar trabalhar o exercício, deixar trabalhar a mobilidade, deixar trabalhar a crio, enfim, tá? Então, essa revisão sistemática foi conduzida dessa forma. Eles usaram todos os critérios ali é, de trabalho de revisão sistemática do handbook da Cochrane, inclusive. O que que eles mapearam, pessoal? Eles usaram uma escala de qualidade para as publicações, para os trabalhos clínicos que eles mapearam ali. Então, eles usaram a escala de três situações que foram avaliadas, né? A randomização, de 0 a 2 pontos, os dropouts também de 0 a 1 ponto, né? E o cegamento de 0 a 2 pontos. E aí eles conseguiam mapear esses trabalhos clínicos randomizados, de acordo com esses critérios aí, tá? Então, fizeram lá todas as buscas que foram necessárias ali nas bases de dados. Eles chegaram num estudos potenciais para entrar nessa revisão em torno de 306 estudos. Desses 306, 97 eram duplicados e foram removidos. Sobraram 209 estudos inicialmente incluídos. É, Desses 209, 201 foram excluídos após a leitura do título e dos abstracts, né? Aí sobraram 8 estudos que passavam pelos critérios de elegibilidade. A partir disso, 2 foram excluídos também, por causa de situações em relação aos voluntários. Sobraram 6 estudos de qualidade. Dos 306, sobraram 6 estudos de qualidade para a gente discutir, tá? E aí esses 6 entraram justamente nessa revisão. E o que que eles observaram? Que foi interessante deles terem observado? Primeira situação, em relação nessa meta-análise, em relação à escala visual analógica de dor, os scores durante 24 horas de pós-cirúrgico, todos esses 6 estudos foram a favor da utilização da eletroanalgesia com TENS.
tá? Então, isso já é um ponto interessante, 24 horas pós-cirúrgico, ok? Será que o fisioterapeuta está recebendo esses pacientes com esse tempo de pós-cirúrgico? Ou será que os fisioterapeutas estão recebendo esses pacientes com algumas semanas de pós-cirúrgico e querendo utilizar TENS nesses casos? Então, tem todas essas informações que a gente precisa deixar bem claro, tá? Vamos lá, para os trabalhos aqui, uma tabela com 6 trabalhos que entraram nessa revisão sistemática. O do Zhang, 2014, Raquel, 2014, Zheng, em 2011, Wang, 2005, Brait, 2004, e o Avramides, 2003. Se vocês pegarem ali um número médio de amostra total, ali deve ter dado uns 300 voluntários. Se a gente fizer uma somatória aqui do número total de pacientes que foram avaliados, a faixa etária é a faixa etária é, específica dos pacientes que vão ser submetidos à prótese de joelho, né? A média ali de 50 anos para cima, que é o objetivo principal da prótese, justamente você devolver função. Então, geralmente vão ser pacientes que têm lesões de osteoartrose, um desgaste maior desse joelho, então já tem perda de função ou muita dor que limita a função, né? E quando vai observar ali, ó, se a gente observar também índice de massa corporal, um pouquinho acima, né? Então o peso é um fator de risco, tá? Para desenvolvimento de dor no joelho e prótese. E aí, quando a gente vai para os parâmetros de TENS, vocês lerem com mais calma aqui, vocês vão ver que a maioria deles optou pelo TENS com alta frequência, High Frequency TENS, ou HF TENS, que é dos modos, vamos dizer, que a gente não aprendeu sobre TENS na graduação. Nós aprendemos convencional, breve intenso, acupuntural e o burst. E nenhum desses 4 que nós aprendemos a gente tinha recomendação na literatura. E quando a gente vai para os que existem recomendação na literatura, tá aí um exemplo que é o HF TENS, a gente encontra resposta terapêutica interessante, tá? Existem alguns autores aqui que variaram, alguns descreveram largura de pulso ali na média de 200 microsegundos, tá? E em média também alguns descreveram em torno de 20 a 30 minutos de aplicação de TENS, tá? 15, 20 minutos, 30 minutos. Fizeram um follow-up ali de alguns de 2 semanas, outros 6 semanas, o outro fez um follow-up lá de 9 até quase 10 meses, o outro foi só 60 minutos, né? E se a gente pegar ali o JADA Score deles de classificação para a qualidade dos estudos, é uma classificação boa, tá? Objetivos secundários do estudo foi, além de avaliar dor, avaliar a redução de consumo de medicação, principalmente a morfina, né? E justamente isso aconteceu nos grupos que opram submetidos a TENS, né? Então, houve redução, quando comparado ao grupo controle, no consumo de opioides, né? No caso, a morfina, no pós-cirúrgico, tá? E ali, ó, TENS como suplemento não mostrou nenhuma redução significativa na escala de dor após até 2 semanas, né? Então, justamente aquele espaço ali do pós-cirúrgico é extremamente importante do fisioterapeuta receber o paciente. No primeiro dia de pós-operatório, é o imediato ali que a gente tem um recurso muito eficaz para redução de dor, só que passou desse tempo, os estudos não recomendam e não demonstraram nenhuma resposta em questão de VAS, né, escala visual de dor. Então, a faixa ali de utilização de TENS no pós-cirúrgico seria até 24, no máximo estourando 48 horas pós-cirúrgico, tá? Aqui está um exemplo para vocês, ó, então, 24 horas de pós-cirúrgico, todos a favor ali da eletroanalgesia, e quando passa lá mais do que de 24 até 48 horas, passou desse período, a gente não conseguiu identificar redução significativa de dor na escala de dor, tá?
e também não conseguimos identificar melhora de amplitude de movimento após essas 24 horas, 48 horas, tá? Então, se for optar por utilização de TENS, tem que ser imediato. Para quê? Para você ter a redução de dor, redução de consumo de medicação e começar o trabalho que o fisioterapeuta tem que fazer no pós-cirúrgico de prótese de joelho, né? Ganho de amplitude de movimento, drenagem de edema, controle do edema, ativação do quadríceps, descarga de peso, treino de marcha, enfim, toda aquela fase de pós-cirúrgico que a gente tem a trabalhar ali com o paciente. Quando o paciente tem a dor controlada por meio da eletroanalgesia, essa fase inicial ela é muito mais tranquila. Quando o paciente não tem essa dor controlada, a gente vai ter mais trabalho nessa fase de pós-cirúrgico, tá? Então, essa meta-análise ela foi bem curta e ela mostrou justamente isso, né? O TENS, né? Quando você faz a comparação do grupo controle com o grupo TENS como suplemento, né? Ele pode reduzir ali a dor do paciente com 24 horas de pós-cirúrgico, mas passou desse período, a eficácia começa a baixar. Outra situação interessante, pode não ter, não afeta a função, tá? Não, tem muitos profissionais que às vezes perguntam pra gente aqui no Instagram ou manda no WhatsApp se tem problema de utilizar com a prótese, porque é metal, não sei o que, não esqueci de dar problema. Não tem contraindicação, você não vai causar malefício com o seu paciente, tá? Então, pode ficar tranquilo quanto a isso. Algumas limitações importantes dessa revisão sistemática, e eles mostram justamente isso. A primeira delas foi o número baixo de trabalhos que entraram, né? Lá dos 300 e tantos, entraram apenas 6 estudos clínicos randomizados. Então, isso é uma amostra baixa para um equipamento que é muito utilizado no mundo inteiro. Não acha que é só fisioterapeuta brasileiro que usa TENS. O mundo inteiro usa. É o fisioterapeuta brasileiro que mais fala mal do TENS. E a gente não vê isso ao contrário no resto do mundo, infelizmente. É, e outra situação que chama a atenção de limitação desse estudo foi é, a variação de parâmetros que foram encontrados nesses 300 e tantos estudos aí, tá? Então, é outra dificuldade de quando a gente vai avaliar recursos físicos. A variação de dosimetria, a variação de intensidade, a variação de amperagem, de amplitude, de largura de pulso. A gente não consegue manter uma padronização e tentar estudar essa padronização. Entendo, porque isso também depende muito do paciente, então vai ser bastante difícil da gente conseguir essa padronização, mas eu acho que é importante, né, quem gosta aí de fazer pesquisa, voltar a pensar nesses recursos físicos. O IUTENS é um dos recursos que precisa ser estudado com uma qualidade metodológica melhor, tá? Finalizando é isso, é um estudo bem rapidinho, é um estudo que mostra que vale a pena quando você receber esse paciente nessa fase imediata aí de pós-lesão, de pós-cirurgia, tá? Se a gente receber esse paciente mais para frente, talvez não valha a pena você fazer uso desse recurso e é muito mais interessante você trabalhar é, a sua, o seu protocolo pós-cirúrgico aí com o seu paciente, ok? É, acho que era isso. Dois recadinhos interessantes. Primeiro recado, na próxima quarta-feira, às 19 horas, a gente vai receber nosso primeiro convidado na live, né, sobre eletro, e a gente vai falar sobre o whole body, a estimulação de corpo todo, tá? Então a gente vai receber o Alê, que é o Schumacher, todo mundo conhece como Schumacher, lá da Cord, né, fisioterapia. E o Alê, ele tem uma experiência muito grande, muito interessante, é fisioterapeuta, com o trabalho de eletroestimulação de corpo todo. Porque ainda acham que eletroestimulação de corpo todo é para trabalhar dentro de uma academia com pessoas rígidas, pessoas saudáveis. E é justamente o contrário. Então, a gente pode trazer isso para a realidade de pacientes com fibromialgia, de pacientes com osteoartrite, de
prevenção de queda no idoso e temos literatura para quem gosta, né? Revisões. A gente tem estudos clínicos de qualidade já mostrando resultados interessantes sobre eletroestimulação de corpo todo. Então fica meu convite aqui para vocês na próxima quarta-feira também, tá? Junto conosco às 19 horas para esse bate-papo aí com a Alê. E um segundo recado, antes que eu esqueça, a Natal tá chegando para variar e a gente vai estar disponibilizando um cupom de desconto para quem quiser participar conosco dos cursos, né? Porque vai estar valendo para os dois, tanto o curso de raciocínio clínico em eletrotermofototerapia, quanto o curso de fisioterapia no pós-operatório, tá? O cupom é Natal Abdala todo junto, Abdala com B mudo e dois L's, tá? Depois eu vou colocar lá no Store certinho, a gente vai disponibilizar lá para vocês, mas é uma forma de agradecer aí esse ano e da participação de todos e a gente tentar, né, mais uma vez, trazer aí a Eletro junto como um coadjuvante ao tratamento do fisioterapeuta, ok? Alguma dúvida, pessoal? O artigo eu posso disponibilizar sim, tá, Ítalo? Eu posso deixar para vocês baixarem também ali no Stores, tá? Eu vou deixar ali disponível para vocês fazerem o download. A gente deixa no Stores junto com o cupom e também já vou deixar o convite para próxima live, tá? Deixa eu só ver se eu consigo escrever aqui. Acho que eu consigo, ó. Natal Habitat. Aí vai ter um descontão lá nos cursos, vocês fiquem à vontade de fazer. Vão ser muito bem-vindos, né? A galera tem discutido bastante lá no grupo dos alunos. É, Discussões de alto nível e o mais interessante é a utilização, né, dos recursos físicos na prática clínica. Então, essa discussão que acontece no grupo lá dentro do curso é muito legal, a troca de informações que eles estão fazendo. Eu estou lá dentro, eu acompanho e vale bastante a pena, tá bom? Obrigado, pessoal. Desejo aí, antes de tudo, um Feliz Natal a todos, né? Um final de semana abençoado com a família de vocês. A partir da próxima semana, a gente já vai estar junto aí também com o Alê para a gente discutir a eletro no corpo todo, tá bom? Obrigado, boa noite a todos. Valeu!